E o míssil saía e, bum, tinha que atingir o alvo, então explodiam, detonavam coisas, era uma coisa muito doida. Aí um dia eu tinha que... Não vou contar essa. Vai, fala, segue. Por que não? Por que não? Não, agora a pessoa tá querendo ouvir. Não, vai. Não. Depois no final a gente conta como bônus. Bônus, tá certo. Vai. Mas continua então da Unicef. Aí a gente parou. Olha só que. Não, porque a gente volta. parou porque você pulou do ensino médio, Hilária, Unicef. Isso. Aí foi a experiência com a Unicef. A gente foi escolhido para fazer um projeto nacional de sensibilização, aí nessa vez dos docentes nas escolas. E aí foi maravilhoso, assim, a gente viajou o norte da Itália fazendo treinamentos, aí eu comecei, isso que eu achei interessante, que ali eu já comecei a desenhar workshops, treinamentos, experiências para professores, sem saber que 30 anos depois eu me tornaria um facilitador. Mas como que aquela... Ô Benito, tem 1000 pessoas te assistindo. 1000, legal. Não, legal não, legal. Maravilha, fantástico. Bola. Muito obrigado. Muito Agora, obrigado. Vocês que estão assistindo, like, porque o pessoal... vale um like, porque o pessoal vê, gosta, mas esquece de dar o like. Aperta ali o like, se inscreve. Muito obrigado a todos vocês que estão... assistindo ao nosso podcast, já tem 107 curtidos, tá vendo? Quer dizer, tem 1000 pessoas assistindo e 107 curtidas, quer dizer, então... Vai, cara, 10%. Solta, ó, vai dar o like. Se gostarem das histórias, aí eu vou fazer assim, se a gente alcançar 500 curtidas, eu conto essa história que eu suspendi, pode ser? É o desafio. Não vale? Vale. Vale. Eu contaria com 250, mas... Não, daí chega a 500, são 1000, 500 é 50%. 50%. Generosidade. São histórias boas. Muita generosidade. Vai, e aí foi isso, Márcio, foi essa experiência, assim, muito, muito legal. Eu acabei a faculdade e eu não sabia o que fazer, na verdade, porque sendo, ciências políticas, fiz direito internacional, era muita teoria, né? Então, assim, eu tinha pouquíssima prática, além da prática que eu tinha como garçom, que eu mantive meus estudos trabalhando nos bares e restaurantes lá em Siena, e essa experiência com o Unicef, eu voltei para a Sud, falei, cara, o que eu sei fazer, eu sei montar esses workshops. Aí eu procurei uma ONG, ofereci esse meu trabalho para a ONG, eles aceitaram, não ganhava nada, na verdade eu pagava para comprar o material, fiquei quase um ano fazendo esses trabalhos nas escolas, ali nas redondezas, e aí é a parte bacana, que essa ONG era uma ONG onde, na minha adolescência, eu ia estudar guitarra. E eu tinha um professor caríssimo que veio a falecer poucos anos atrás, o Bruno, e ele era meu professor de guitarra, e no mesmo prédio tinha a ONG, e as aulas de guitarra, e um dia estou eu lá na ONG, encontro o Bruno, e aí, Brito, como vai? Tudo bem? Cara, tudo ótimo, amo o meu trabalho, mas eu não ganho um tostão, não aguento mais morar com os meus pais, quero, mudar a minha vida. Aí o Bruno falou, Benito, vem cá, mas você é brasileiro, né? Você fala português, italiano, espanhol. Falo, Bruno, inglês também. Falou, cara, eu tava jantando ontem com um caríssimo amigo meu que trabalha na TIM e que falou quanta dificuldade estão tendo para encontrar uma pessoa que fale português. Falei, cara, sério, Bruno? Falou, sério, você tem interesse? Falei, cara, total. Então, peraí, que eu vou falar com o meu amigo e vou pedir o endereço onde você manda o teu currículo, porque não era e-mail, na época ainda era por correio. Cara, dito feito, voltei lá, ele me deu o endereço, preparei meu currículo, mandei meu currículo e fui aceito. Entrei a fazer um programa de estágio / trainee na TIM Itália. Tudo isso graças à minha paixão pela música, pela guitarra, porque foi meu professor de guitarra que me deu essa... Você é canhoto, né? Eu sou destro. Mas eu machuquei o meu dedo quando eu tinha 17 anos... E aí eu tive que reaprender a tocar como se fosse um canhoto. E foi um desafio, mas hoje eu continuo tocando, Pessoal quer ouvir tua história. De canhoto. Pessoal quer ouvir tua história. Qual? Chegamos a 500? 1000? Não, de likes? Sério? Sabe o que acontece? A internet é uma coisa impressionante. A gente Sério, Márcio? Tá aqui. A gente vou confiar em ti. Tá aqui, pergunta pro Peixe, pô.
É que a gente. Eu também sou assim. Eu assisto programas, eu assisto podcast assim porque eu gosto. Primeiro que eu estudo, eu gosto. Segundo porque eu aprendo, porque tem profissionais que estão no Joe Rogan, tem o pessoal do Flow, Rogério Vilela do Inteligência Limitada, tem as meninas do Vênus, enfim, tem alguns programas que eu preciso assistir para poder aprender, porque não é... E aí, às vezes, você está assistindo e você se desliga de dar o like. Porque é um movimento. É um movimento. Mas isso é bom porque a pessoa está focada, né? Tá focada. Mas, pô, o cara tem que... Dá tá entendendo? Um feedback, né? Já curtiu o Peixe? Já curtiu o podcast? Não, você tá vendo? Mas é isso aí, você fica compenetrado, né? Em assistir, em fazer alguma também coisa. Tá lá, não sei o que lá. Vai ter que contar a história. Vou ter que contar agora ou depois? Não, no final. Vai ter que ser duas. Tem que me lembrar, hein? Tem que ser duas histórias, porque dobrou. E aí, voltando para aquilo que a gente falou no primeiro minuto da nossa conversa, como que coisas que acontecem com a gente, né, no passado, positivas ou negativas, mas acontecimentos, acabam influenciando o nosso presente e futuro. Então, de novo, assim, eu comecei trabalhando com 11 anos de idade. Primeiro dinheiro que eu ganhei, comprei um violão, sem saber tocar, mas tinha aquela atração por esse instrumento. Esse instrumento ficou largado lá em casa por 2 anos. Eu pegava e batucava. Aí um dia eu falei, cara, quero aprender a tocar esse troço. Aí aprendi autodidata sozinho, não era mais suficiente, fui procurar aulas de música e encontrei o Bruno. O mesmo Bruno que me indicou para trabalhar na TIM. Aí foi através desse trabalho na TIM da Itália que eu pude vir, finalmente, retornar ao Brasil. E hoje eu estou aqui somente porque o meu caríssimo professor Bruno está lá em cima. Conhece Léo Darlem? Sabe quem é Léo Darlem? Eu não sei. Talvez possa, mas... Ele é o melhor. Ele é o melhor. Que legal. Simone Rock. Obrigado, Simone. Valeu, gente. Miriam Yazbek. Estou por aqui. Show. Estou por aqui. Ô, Miriam é Yazbek, né? Simone Rock, Jericó. Obrigado, Jericó. Jericó, né? Jerichó, não, né? Alcineila Guedes. Nosso drink conheci aqui na live do Márcio. Muito bom. Muito bom. Aí, Bruno, tá vendo? Valeu, Alcineia. Excelente. Divulga. Obrigado pela generosidade. Albert Júnior ganhou um seguidor. Pô. Ótimo. Tem uma turma. Valeu. É um pessoal muito legal. Mas cara, assim. Cara, é impressionante. As palavras que eles usam aqui. E aí, quando eu te falei que eu ia fazer até os 50, aí eu fico vendo que o pessoal. Tem que 50 é um marco, cara. Aí é superar os 50. Albert Júnior, Leandro Mendes. Obrigado, Renata. Rex. Pô, todo mundo gostando. E é isso, galera. Se alguém também tiver interesse, né, em colaborar com o canal, né, é importante para que o canal possa se sustentar, né, ampliar, cara, em frente. Vai lá, aí continua. Aí onde é que a gente estava agora? A música, né? A música. E aí por isso que eu vim parar no Rio, cara. Assim, tendo largado... Peraí, você ficou quanto tempo na Itália? Você tava eu morei dos 11 aos 29 anos, foi em 2004 que eu voltei. E você lá nessa cidade em Siena? Em Sutri, primeiramente, a faculdade em Siena. Depois eu voltei para Sutri. Você voltou. E o que você fazia lá? Aquela história da montanha que você foi de bicicleta? Mas ali é quando eu fui para a Escócia trabalhar como garçom. Isso. Então, depois do militar, eu estava tão estressado, mas tão nervoso, mas tão chateado, mas tão pé da vida, com tantas coisas, que, cara, eu tenho que sumir. Porque senão, assim, vai dar M grande, porque eu tô... Tava no limite. Muito, 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 muito triste, sabe, assim, né, com o que tinha acontecido. E aí, cara, teve a oportunidade que tinha a irmã de um amigo meu que morava na Escócia. E aí a gente conversando, o cara falou, cara, se quiser eu te dou um abrigo. Nos primeiros dias, você via pra cá. Eu falei, cara, vamos conhecer a Escócia. O que eu sei fazer? Nada, mas eu sei ser garçom. Eu fiz escola de línguas, né?
O meu Lógico. ensino secundário, o ensino médio foi linguístico magistral. Então, achava que eu sabia o inglês. Cheguei lá, me ferrei, porque o inglês que eu sabia ninguém entendia. Eles falavam e eu não entendia nada. Mas aí eu consegui um trabalho, trabalhei num Oyster Bar, um restaurante chiquíssimo em Edimburgo, em idade vitoriana, onde só iam lords, milords, atores de cinema, servia só peixe, ostras. E posso fazer uma parêntese? Eu comecei nesse restaurante trabalhando... Como meu inglês não era bom, eles me colocaram atrás do balcão. A cozinha era no andar de baixo, então subia e descia os pratos. Não, era um restaurante com 2 andares, né? No andar era um restaurante e um pub, maravilhoso, um pub antigo. Aliás, quem for para Edimburgo, procure, meu Deus do céu, como é que se chama? Não lembro o nome agora, é Oyster Bar alguma coisa. Bom, é os 50 batendo aí, ó. Não, muita informação. Muita informação. E aí eu comecei trabalhando... Vamos falar disso depois, hein? Dá muita informação, excesso de informação. E aí fui trabalhar, eles me deram uma oportunidade, gostaram de mim. Aí eu comecei trabalhando ali atrás do balcão, pegando simplesmente os pratos, né, usados, colocava no elevador, pegava os pratos que subia para eles, os garçons darem para os clientes. Tinha uma máquina de café, eu trabalhei muitos anos em bares, cara, a máquina não funcionava. Falei, como não funciona isso? Não funciona. Teve um outro que mexeu, tudo, editando, não funciona. Eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada, né? Eu nunca desmontei uma máquina, mas eu sabia qual era o princípio de funcionamento da máquina. Aí eu desmontei, pedi para parafusar a chave de fenda, aí fui desmontando, fui simplesmente limpando tudo, né? Limpei, aí vi que o moedor de café tinha algo que não estava certo, porque estava fazendo um pó de café muito fino, aí regulei a moedura e tudo, blá, blá, blá. Cara, 40 minutos, montei a máquina, limpei, vamos fazer um café, pá, funcionou, daquele dia eu me tornei o cara, The Coffee Man, e aí voltaram a usar a máquina de café, aí fui muito mais querido ainda pela equipe, fiz amizades maravilhosas. Como é que é o escoceira? Como é... Tudo tá legal, mas como é que é o povo lá escocês? A gente aqui no Brasil, cara, como é que é? Eu achei um povo bem amigável. A diferença, diferentemente da maioria das pessoas do Reino Unido, você vai na Inglaterra, né? Também tive experiência, um pouco mais fechado, né? Mais reservado. A Escócia, talvez por tudo aquilo que passaram, né? Durante a própria história de opressão, de invasão, tem muita mais abertura, sabe, em estabelecer uma primeira conexão, uma primeira relação. Então, assim, com as pessoas de trabalho, a gente acabou se tornando amigos. Quando você falava amigos. Que era brasileiro e italiano? Adoravam porque adoram a Itália e adoram o Brasil. Então, assim, é duplamente querido. Né? Porque o brasileiro e o italiano tem muita coisa. Tem muita assim, coisa parecida. Coisa festiva. Latina, de sangue, caliente. As mamas, né? Eu quero voltar depois para a cidade de Sutri. Tá bom. Falou pouco. Adoro essas histórias. Continua a história da Escócia. Tem várias histórias de Sutri. Tava lá no bar e aí na casa... um dia, e aí a importância de se jogar. Chegou um dia, eu chegava antes, arrumava, limpava, lustrava tudo, preparava tudo para chegar os garçons, aí abria para serviço. Chegou um dia que deu meio-dia, abri o restaurante, cadê os garçons? Ninguém chegou. Cara, eram para estar 2 comigo, um se acidentou, um outro teve um problema com a família, ninguém chegou. Começaram a chegar clientes, e era só eu. Falei, puta merda, vou ter que servir essa gente. Nossa. E aí fui, cara, botei que tinha um avental bonito, né, todo preto, e de forma muito humilde, explicando, olha, o meu inglês não é perfeito, eu sou ítalo-brasileiro, falo italiano, português, mas estou aprendendo a falar inglês, vamos lá, me ajuda a te ajudar. Eu atendi, eu acho que 25 pessoas naquele dia. Foi um dia, assim, com um movimento bem legal no restaurante. Então... Ganhei um monte de gorjeta. Imagina. Um monte de gorjeta, né? Pela simpatia, pelo cuidado e carinho. E aí, voltando para trás, quanto foi importante para mim começar a trabalhar no bar dos meus tios. Ali eu percebi o quanto que faz a diferença você se preocupar realmente com o outro. Você se preocupar em atender a necessidade e expectativas do seu cliente, né, do seu interlocutor. E você vê que isso que você está falando remete ao mundo de hoje. Ao mundo de hoje. Hoje, assim, eu vejo que o grande sucesso meu profissional, né, eu tive uma carreira muito boa,
muito reconhecido pela minha capacidade. 100% para mim tem essa experiência que desde a infância teve. Se comporte bem, trate bem as pessoas, seja bem-humorado e você vai receber uma recompensa. A primeira recompensa é o sorriso do outro. Primeira recompensa é a energia positiva da outra pessoa. Segunda recompensa é monetária, é econômica, porque as pessoas gostam, pelo menos trabalhando em bares, de reconhecer com uma gorjeta. Então eu associei rapidamente isso. Cara, trate bem as pessoas, faça o seu melhor, que você vai receber mais do que você receberia se agisse de forma neutra. Certo. Passeio nas costas. Voltando para lá. Volta para lá. Aí foi maravilhoso, foi um dia lindo, servi tudo, aí voltei. Aí eu comecei a ser garçom também, além de ser simplesmente de pegar aí os pratos. Uma história, cara, porque ali não tinha comida, não servia comida, e eu estava sem dinheiro, porque eu recebia o dinheiro na conta bancária do marido dessa minha amiga. Eles se separaram, ele foi embora, então eles depositavam o dinheiro, mas eu não tinha, e aí eu não tinha dinheiro para almoçar, então assim, eu tinha 1 ou 2 pounds por dia, eu ia em Prince Park, pegava uma Guinness média, bebia Guinness inteira de estômago vazio, isso me enchia, porque equivalia a 2, 3 ovos, deitava no parque e dormia, porque eu não podia voltar para casa, aí acordava, ia para o restaurante, fazia pão e manteiga, e aquele era o meu jantar. Você morava na casa desse amigo? Aí a gente tinha alugado um outro apartamento que ficava distante. Você e o... Não, aí veio um outro amigo meu, a gente se juntou e foi pegar um apartamento juntos. Isso em Edimburgo? Isso em Edimburgo. A gente foi na periferia de Edimburgo. O passeio. E aí eu acabei o meu trabalho, lindo, maravilhoso, todo o dinheiro que eu ganhei atrasado, porque eu não recebia, ganhei